Nosso próximo painel será abordado por 2 especialistas no tema. Contudo, devido ao imprevisto incontornável ocorrido no dia de hoje, a doutora Roberta Fermi Sivolella, juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, foi impedida de estar aqui conosco nesta tarde, mas manteremos o privilégio de ouvi-la em transmissão ao vivo para sua participação. Boa tarde, doutora Roberta, bem-vinda. Para conduzir os trabalhos, Sua Excelência, a doutora Gisela, que assume a palavra. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui nesse último painel, ver essa casa cheia. Os painéis anteriores foram espetaculares e a gente vai terminar também com um painel espetacular, cuja matéria é a inteligência artificial. É uma matéria que hoje nos é muito cara. Nós todos vivenciamos já esse boom dessa inteligência artificial, mesmo até sem saber que participamos dela todos os dias, como uma pesquisa na internet, como aquele comando de voz, como as redes sociais, como as buscas que fazemos numa rapidez muito grande, coisa que todo dia a gente tem uma evolução. E em se tratando de judiciário, ainda mais, não é? Antigamente a gente levava os processos todos para casa para poder julgá-los, e hoje a gente chega no gabinete e abre 2 telas do computador. Uma a gente folheia o processo e na outra a gente lê o voto e profere os nossos acórdãos. Isso nós estamos falando do quê? Não sei, de 20 anos para cá. Isso é uma rapidez que, por vezes, nos gera uma insegurança. Para nós que não somos do ramo, né? No ramo da comunicação e dessa parte toda de TI. E eu só espero, doutor Renato, que isso tudo seja uma evolução para o bem, né? Para o bem, para a gente ter o avanço nas pesquisas, para a gente ter um judiciário que hoje a gente já propicia um juízo 100% digital, né? Se a parte assim o quiser. E isso tudo eu estou tendo o privilégio, nós todos aqui presentes estamos tendo o privilégio de poder vivenciar. Então, obviamente que eu não estou aqui, vocês não estão aqui para me escutar, vocês estão aqui para escutar as pessoas que vão falar desse tema maravilhoso, empolgante, intrigante, porque, de repente, aparece uma pessoa na televisão que não está lá, não é ela, é um avatar. Olha isso. Então, eu já convido a doutora Roberta, para que eu não estou vendo a doutora Roberta, mas acho que ela apareceu agora. Doutora Roberta Fermi Sivolella, obrigada pela presença. Soube aí do imprevisto, mas, obviamente, a participação da senhora continua brilhantando esse painel. E eu vou ler aqui também o singelo currículo a mim disposto para fazer a leitura. A doutora Roberta é a juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, CNJ, no biênio 22-24. Juíza auxiliar do Tribunal Superior do Trabalho, de 16 a 22, na Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e na vice-presidência do TST. Juíza do Trabalho titular da 2ª Vara do Trabalho da Capital, no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Pós-doutoranda em Direito Público pela UERJ. Doutora em Direito Processual pela Universidade do Rio de Janeiro, UERJ, mestre em Direitos Sociais pela Universidade Castilha-La Mancha e mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas pelo Centro Universitário do Distrito Federal. Bem-vinda, doutora Roberta, está com a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, desembargadora Gisela, saúdo também meu colega de mesa, né, embora esteja aqui virtualmente, já utilizando esses instrumentos tecnológicos, né, o doutor Renato Blum, para falarmos desse tema instigante. Queria agradecer inicialmente, demasiadamente, à desembargadora Ana Paula Lockmann, né, por meio de quem foi feito o convite, né, do desembargador Samuel também. É uma honra muito grande para mim estar aqui, uma pena
né, não poder estar presencialmente. Ainda bem que os instrumentos tecnológicos nos propiciam essa opção, né, de participar telepresencial. Mas hoje, até para justificar, né, qual foi esse compromisso inadiável, hoje nós tivemos o Fórum Nacional de Corregedores, estamos aqui também em término de gestão. Jornada Maria da Penha, eram dois compromissos que realmente precisava estar aqui, como coordenadora da corregedoria, precisava estar aqui presencialmente. Mas fiz questão de participar e o TRT-15 foi bastante aí complacente também e compreensivo com esses motivos. E sem muito mais delongas, que estamos aí no final, né, da jornada do dia de hoje. Eu já vi na programação que tivemos aí palestras sensacionais, acompanhei o painel anterior, né, Dr. Bruno Freire falando também, professor lá da UERJ, né, com quem eu tenho a honra de conviver academicamente, né, e um grande amigo também. Enfim, temas instigantes que foram colocados aí em relação ao direito do trabalho e que nós temos um desafio grande aí com a questão da inteligência artificial, né? Como o próprio tema do nosso painel fala, e não combinei com o Dr. Renato Blum, mas como acontece, eu brinco que é o anjo da guarda das palestras, né? Os temas acabam se complementando. Nós temos aí alguns pontos bem polêmicos, né, para enfrentar, e talvez o que seja o mais polêmico nos dias de hoje é realmente o uso dentro da atividade jurisdicional, que é até o que dá a tônica do nosso tema do painel. Como a desembargadora Gisela já adiantou, nós tivemos um boom aí desse uso das ferramentas tecnológicas, né, principalmente a partir da pandemia. E a Justiça do Trabalho tem uma peculiaridade, né? E posso falar isso de carteirinha. Na verdade, o tema da inteligência artificial caiu no meu colo quando eu estava terminando a tese do doutorado, né? Sob precedentes, que é realmente um dos recortes que eu acho que tem o maior uso, né? São várias ferramentas que a gente tem aqui dentro dos tribunais brasileiros que utilizam para essa finalidade, ou de admissibilidade, ou de agrupamento dentro dos precedentes, e me vi na premência de incluir isso na tese também. Paralelamente, eu estava lá na corregedoria, no TST, e o que eu verifiquei é que nós, na Justiça do Trabalho, eu sempre digo até que a gente tem que divulgar mais o que a gente faz, né? A gente está sempre na vanguarda das coisas, né? E não por acaso, com aquela urgência da pandemia, como um processo, que é um processo que cuida de questões verbas alimentares, de questões totalmente ligadas aos direitos sociais. Isso é uma das características também dos precedentes que a gente vai ver que tem uma influência para o uso de ferramentas de inteligência artificial. Nós acabamos caminhando um pouquinho na frente aí nessa questão. Já estávamos, né, bastante adiantados na questão de busca patrimonial, né, com o RedLab, com tantos outros instrumentos que nós já utilizávamos até por essa urgência, né, de trazer uma efetividade para os processos de execução. E com a questão da pandemia, o uso das ferramentas tecnológicas se viu muito urgente para nós, porque o processo do trabalho ele precisa das audiências, ele precisa continuar, né? Todas as causas nos são urgentes. Enfim, dito isso, passei depois, né, passada a pandemia, vim aqui para o CNJ, e aí a gente começa a trabalhar com algumas questões de políticas públicas e dentro disso tudo também o cuidado, né, a gestão com os sistemas dos tribunais. Existem algumas pesquisas que tratam do tema, eu vou falar um pouquinho sobre elas. Eu tinha preparado uma apresentação, mas achei melhor, por conta de estar telepresencial e para evitar qualquer tipo de imprevisto aqui, não apresentá-la. Depois eu vou disponibilizar também, se os senhores quiserem. A gente tem várias pesquisas, porque exatamente nesse mesmo período da pandemia nós começamos com o projeto da Justiça 4.0, né? O desembargador Gisela mencionou a questão do juízo 100% digital. A Justiça 4.0 é um projeto grande que tem alguns eixos, né, e dentro de um deles existe o juízo 100% digital, e a partir disso se começou a regulamentar essa questão, né? Quando a desembargadora Gisela fala desse nosso susto assim, com termos que não eram usuais e até com um tipo de raciocínio que para nós, né, dentro aqui da área de humanas, ele nunca foi muito familiar, a questão é que essa nova linguagem do direito trouxe aí uma urgência também de nós revermos, né, a nossa própria capacitação e a nossa formação, né? Hoje em dia, como também foi exemplificado, nós não podemos pensar numa atividade judicial, ainda que seja só no manuseio do processo, né, sem o uso de algum tipo de sistema e de algum tipo de tecnologia que acaba usando alguma IA embutida, ainda que seja na sua forma mais simples.
Então, dito isso, eu vou começar aqui para a gente desenvolver um raciocínio do que é esse maravilhoso mundo novo aí do qual nós estamos falando. Primeiro falando de alguns dos conceitos, né? Eu comentei que a Justiça 4.0 trouxe todo esse arcabouço de regulamentação e estamos agora aqui no CNJ, eu faço parte do grupo de trabalho, atualizando a Resolução 332 de 2020, que foi a primeira que trouxe dentro desse arcabouço de normas administrativas, né, falando sobre sistemas, os primeiros conceitos, né, ou as noções de alguns termos técnicos, né, ligados a algoritmos, enfim. E aí eu vou fazer um comparativo só para a gente chamar atenção para alguns pontos desse conceito que existe na Resolução 332, que está sendo atualizada por esse grupo de trabalho, aí agora com muito mais propriedade dentro da experiência que a gente angariou já desde 2020, em comparativo com o projeto de lei, né, que também está em andamento, aí falando sobre a IA, e o conceito da OCDE. E eles já trazem acho que uma visão para nós, assim, até no sentido de ficarmos um pouco mais tranquilos em relação a um dos grandes temores que existem com o uso de inteligência artificial, que é quase que como se fosse uma atividade totalmente autônoma, que fosse ser utilizada sem a menor interferência humana, sem a menor supervisão, enfim. E aí vamos lá. Na Resolução 332 de 2020, o que se fala, né, sobre o conceito de inteligência artificial seria um conjunto de dados e algoritmos computacionais concebidos a partir de modelos matemáticos. Olha a linguagem aí que a gente não está acostumado, mas que a gente vai ter que se acostumar, na verdade já se acostumou, né? Cujo objetivo é oferecer resultados inteligentes, associados ou comparáveis a determinados aspectos do pensamento, do saber ou da atividade humana. Primeiro ponto que eu quero destacar, né? A inteligência artificial, ela tem como um dos seus motes ficar aproximada à atividade humana, tanto que os nomes até de várias questões algoritmos, de sistemas até, né? Como, por exemplo, as redes neurais, são parecidas com algumas atividades cerebrais. É interessante porque hoje eu falava de um dos problemas, né, ou dos aspectos mais polêmicos que costuma se dar para a questão do uso da inteligência artificial, que é o enviesamento do sistema. E se a gente for parar para pensar, a atividade humana ela acaba sendo também enviesada, né? Não por acaso nós, como juízes, temos que ser imparciais, não há dúvida, mas há muitas vezes, né, há teses, inclusive, sobre isso, uma dificuldade em se separar algumas questões que nós carregamos, né, pessoais, e que acabam levando a algumas conclusões dentro dos processos ou algum tipo de pensamento, né? A questão é que, como a própria resolução diz, ele procura se assimilar, mas ele nunca vai substituir a atividade humana. E isso me parece que os outros conceitos também deixam de uma forma muito transparente, bem claro para nós. Por exemplo, no projeto de lei, né, 2338 de 2023, ele diz que a inteligência artificial é um sistema computacional com graus diferentes de autonomia, desenhado para inferir como atingir um dado conjunto de objetivos, utilizando abordagens baseadas em aprendizagem de máquina ou lógica de representação do conhecimento, que são dois tipos, né, de tecnologia de sistema que a gente utiliza, por meio de dados de entrada provenientes de máquinas ou humanos, com o objetivo de produzir previsões, recomendações ou decisões que possam influenciar o ambiente virtual ou real. Ou seja, é uma influência, não é uma substituição. Então, mais uma vez, a questão da supervisão humana, dessa acessoriedade, né, que é inerente aos sistemas de inteligência artificial, sendo trazidos aí de uma forma muito clara. Pelo OCDE, aí já diz que a inteligência artificial, o sistema, né, de IA, é um sistema baseado em máquinas que pode, para um determinado conjunto de objetivos definidos por humanos, fazer previsões, recomendações ou decisões que influenciam, mais uma vez, ambientes reais ou virtuais. E aí diz que esse sistema realiza essas atividades usando insumos de máquinas e ou humanos para perceber ambientes reais ou virtuais. 2, abstrair tais percepções em modelos por meio de análise automatizada. E aí, com aprendizado de máquina manualmente.
E 3, usar a inferência do modelo para formular opções de informação ou ação. Ou seja, a máquina ela tem uma determinada autonomia, mas essa autonomia esbarra nesse sentido de complementariedade e de uma influência. Ainda quando a gente está falando de sistemas de IA em uma forma preditiva, a gente, de maneira alguma, prescinde dessa supervisão humana final. Isso está sendo utilizado, inclusive, dentro dessa atualização que eu falei da Resolução 332 de 2020, como um dos critérios para se analisar se aquele sistema é um sistema de alto risco ou não. O EA Act, né, que é o ato que a gente tem, eu acho que mais completo, né, e em termos de normativo, de arcabouço normativo, né, lá da União Europeia, ele traz também essa visão. Ele traz uma indicação de princípios éticos, né, e princípios ligados aos direitos humanos, né, tanto que é interessante, né, porque uma das classificações de risco, né, uma das caracterizações de um sistema de IA de alto risco é um sistema que desrespeita direitos fundamentais. E aí a gente está falando de violação de intimidade, enfim, de violação de direitos fundamentais, como, por exemplo, da inafastabilidade da jurisdição, que o professor Bruno Freire falou um pouquinho aí no painel anterior, e que de maneira alguma pode ser afastada com uso automatizado e sem supervisão. Isso estamos falando de atividades decisórias, enfim, e aí já falando um pouco sobre modelos que teriam não só uma característica preditiva, mas uma característica de elaboração textual, tá? Que é uma dessas características aí de algum desses sistemas de inteligência artificial. E aí, enfim, e aí a gente vai seguindo. Nós temos vários conceitos aí dentro desses sistemas, machine learning, deep learning, o LLM, né, que é um aprendizado de máquina mais profundo, quer dizer, você realiza os inputs que a gente chama, você alimenta os sistemas com alguns dados, né, mas ele consegue chegar a resultados não previstos inicialmente, né, e consegue, inclusive, construir, né, outros tipos de fatores de alimentação que não haviam sido previstos. Isso significa o quê? Que realmente vai ter que ter sempre essa atividade humana aí fazendo esse grau de monitoramento, né, dentro desses sistemas. Bom, e aí a gente chega no que eu já chamei da questão da nova linguagem do direito, e a gente tem, como eu disse aí, uma repercussão muito grande dentro dos sistemas de inteligência artificial, dentro desse debate, né, do que seria uma substituição de decisão, né, dos robôs substituindo os juízes, mas a verdade é que a gente tem um uso aí muito grande, né, uma gama de utilização muito grande, que eu acho que ainda é pouco explorada aqui no sistema de justiça brasileiro. A gente está caminhando para evoluir um pouquinho mais nisso, eu vou trazer alguns exemplos, porque a gente tem uma nova visão do próprio papel do Poder Judiciário, né, que não se atém só a uma resolução individual de conflitos, né, o critério de acesso à justiça ele já se modificou muito. A gente está cansado de saber sobre isso, mas isso se aplica também para esse viés de resolução de conflitos e de gestão de processos, que hoje em dia é uma gestão democrática. Então, o uso dos sistemas de inteligência artificial, ele vai precisar observar isso também, né? Quando a gente fala dessa utilização, a gente está falando de cooperação, tal como a gente fala de cooperação dentro do processo independente do uso de sistemas de inteligência artificial. A gente fala de transparência, a gente fala de coordenação e de diálogo que levam à segurança jurídica. Quer dizer, tudo isso a gente transpassa para os sistemas de inteligência artificial e a gente não pode pensar nessa utilização sem se imiscuir nesses princípios também. E aí eu acho que as coisas ficam um pouco mais claras. Bom, falei sobre gestão democrática da justiça, sobre essa gestão democrática dos processos. O Conselho Nacional de Justiça vem seguindo nesse mote, e aí, com certeza, a gestão dos sistemas que são utilizados pelos tribunais, eles também vão observar isso, né? Eu estou na Corregedoria Nacional de Justiça, mas na presidência a gente tem uma gestão desses sistemas. Eu vou falar um pouquinho da pesquisa, né? Se tivesse com a apresentação, os senhores iam ver a tabela, mas é facilmente verificável dentro do próprio site do CNJ. Eu vou falar um pouquinho sobre como mudaram esses dados, mas a questão é que a gente tem um sistema de gestão, né, um tipo de gestão desses sistemas, que é o Sinapses, que é uma forma que o CNJ tem de verificar se esses sistemas de inteligência artificial estão observando esses princípios que eu mencionei há pouco, se estão atingindo
os objetivos de efetividade, de otimização, de celeridade, com a observância desses direitos fundamentais. E aí a gente entra nesses vários usos que esses sistemas podem ter. Quando a gente fala dessa nova linguagem do processo em si e desse novo viés do acesso à justiça, a gente fala em métodos alternativos de resolução de conflitos. Bom, bem antes até da pandemia, né, a gente já tinha alguns sistemas na Justiça do Trabalho que trabalhavam com um tipo de índice de conciliabilidade, né? Eu lembro que quando eu estava lá na Corregedoria do Geral da Justiça do Trabalho, a gente fez algumas correições, e muito interessante, porque antes até do envio do Sejus, que havia o uso, né, de aplicativos e de alguns tipos de sistemas mais simples, mais de agrupamento de processos para verificar se existisse essa possibilidade de êxito, então isso está ligado a essa atividade, a esse objetivo também. As políticas voltadas à desjudicialização, ou seja, as ferramentas de inteligência artificial para verificar, por exemplo, se já existe um precedente, né, se já existe algum IRDR, se já existe alguma decisão em sede de recurso repetitivo que possa indicar se aquele processo ele tem alguma chance de êxito, né? E aí talvez até estimular, ou se ele ainda está, se aquela matéria ainda está em debate, se estimular, por exemplo, uma mediação pré-processual. A gente tem, dentro dessa gestão democrática da justiça, a coletivização de conflitos, que tem a ver com tratamento de demandas repetitivas, e aí temos, dentro desse viés também, os centros de inteligência, que têm feito um excelente trabalho, um memorável trabalho dentro da Justiça do Trabalho, né? São vários exemplos de notas técnicas ligadas até a vários projetos, que eu vou comentar um pouquinho aqui, se me sobrar tempo, né, da Corregedoria Nacional de Justiça, né, bastante avançados, e que exatamente com esse cruzamento de dados, né, com o uso de sistema de inteligência artificial de baixo risco, mas de grande efetividade, consegue trazer soluções dialógicas e de segurança jurídica para nortear a gestão desses processos de uma maneira muito mais célere e eficaz. A gente tem todos os sistemas que são voltados à sistemática de precedentes, né, e à sua observância. Eu acho que quando a gente fala desses sistemas de inteligência artificial, a gente pensa muito, né, nos recursos repetitivos, na verdade, na admissibilidade de recursos, né? E aí entra, talvez, um dos grandes desafios, né, que eu vou já entrando aqui um pouquinho, vou falar, que é a questão dos precedentes, né, e a pergunta que eu digo que é a pergunta de $1 milhão, né, o que é a ratio decidendi, o que é o obter dictum, quais são os elementos periféricos daquele precedente e o seu núcleo vinculante, e que estão muito ligados às peculiaridades de cada microsistema processual, né? A gente não tem como pensar em um sistema de inteligência artificial que não seja ligado às características daquele sistema e daquele objetivo ao qual ele está inserido e a que ele se propõe, né? Falando um pouquinho aqui da Justiça do Trabalho, a gente tem algumas peculiaridades, né, que eu costumo mencionar para os precedentes que tornam, inclusive, um pouco mais difíceis, né, essa característica aí de análise da ratio decidendi do obter dictum, que é, por exemplo, a alta carga fática, né? A gente tem um número aí de premissas fáticas muito grande, né? Não raro a gente tem aquelas iniciais com pedidos de A a Z, e aí, por conta disso, existe uma variabilidade maior que faz com que, para que um sistema de inteligência artificial seja mais eficaz na identificação desses precedentes, ou nessa identidade, né, de precedentes, ele também precisa ser alimentado com um grau de variabilidade muito alto. Por exemplo, tentando ser um pouco mais claro, expressões semânticas, né, que são colocadas como inputs, que são utilizadas para identificação por similaridade desses sistemas, elas precisam ser amplas a ponto de abarcar todas essas possibilidades, mas, ao mesmo tempo, muito claras e precisas para que não haja um enviesamento ou alguma falseabilidade aí no resultado desses sistemas na hora de identificar o precedente e o seu cabimento naquele caso concreto, né? A gente tem também, falando dos precedentes dentro da Justiça do Trabalho, algumas características, uma delas, né, a multidisciplinariedade. A gente é suspeito para falar, né? Nós estamos aqui num Congresso Nacional que fala sobre o direito do trabalho, mas eu acho
que é uma das poucas searas do direito que tem tantas ligações e repercussões, né, das suas decisões em tantas searas distintas, né, em economia, enfim, a gente tem essa íntima ligação com os direitos sociais, a gente não pode falar de direito do trabalho sem falar do direito constitucional. A gente tem o nosso processo do trabalho com uma falta de código próprio, né? Vamos voltar aí à discussão do painel anterior, mas que faz com que nós também estejamos ligados em muitos pontos ao processo civil, porque nós temos que nos valer dele, enfim. São direito comercial, direito empresarial, o direito do trabalho está ligado a vários tipos de disciplinas e a várias searas processuais, então, por isso, tem que ser um sistema que consiga dialogar com esses outros sistemas também, né? E como eu falei, a questão da repercussão social e uma necessidade de retroalimentação. A gente, em relação aos efeitos, né, do que as nossas decisões produzem. A gente ainda não chegou nesse ponto, mas, inclusive, uma das questões que eu defendi lá no projeto do pós-doc é exatamente uma possibilidade de uma criação de um sistema, né, na verdade, utilizando as tecnologias que já são existentes, para a gente conseguir monitorar, né, quais são os efeitos desse precedente no mundo dos fatos, né? Ele é criado com um objetivo, e vamos ver se esse objetivo social ele está sendo realmente atingido, o que seria facilmente obtido com uma interoperabilidade, ou pelo menos um compartilhamento de dados, né, com órgãos e setores da sociedade que tivessem aí essa competência, né, por angariar esses dados desses efeitos de repercussão social, até para nos dar esse feedback, né? Vejam que isso serviria, inclusive, para um acompanhamento da eficácia do precedente em relação à sua necessidade de superação, até com um mecanismo de acompanhamento desse overruling, né, que é uma coisa que nós não temos. A própria estruturação de como, né, procedimental, de como um overruling deve ser feito dentro do nosso sistema de justiça, né, ele é bastante nebuloso. Então, isso ajudaria bastante. E, ainda falando dessa questão do overruling, o uso dos sistemas de inteligência artificial, e aí para essa caracterização, né, com objetos semânticos dentro dessa adequação equilibrada que eu mencionei, né, amplos o suficiente para abarcar, para não deixar de fora, né, situações que sejam abarcadas por aquele precedente vinculante, mas também claros e precisos para não trazer margem a nenhum tipo de enviesamento, isso também nos ajudaria por uma questão muito sensível que eu já vi, que foi objeto de um painel específico, agora eu não lembro aqui na programação se foi hoje, mais cedo eu acompanhei o painel anterior ao nosso aqui, ou se vai ser amanhã, que é a questão das reclamações constitucionais, né? Muitos dos debates, muitas das polêmicas, né, que advêm aí das decisões proferidas, vem exatamente dessa dificuldade em se inferir o que seria uma premissa fática que faz parte do núcleo vinculante daquele precedente e uma premissa fática que não faz parte, né? E aí indicando o que seria reexame de fatos e provas não cabível por meio de reclamação constitucional e o que não seria, né? Para a gente começar a falar disso, um próprio sistema de inteligência artificial de risco baixíssimo, né, e de tecnologia básica, seria primeiro um banco aí de decisões de reclamações constitucionais, né, que é uma coisa até que eu já venho falando há bastante tempo, agora eu sei que no STF começou a se formar um sistema de buscas em relação a isso, lá no TST também, agora na gestão do ministro Aloysio em relação à vice-presidência, mas é uma coisa que nós temos que pensar porque traz exatamente essa efetividade, essa celeridade aí que nós almejamos dentro de toda essa sistemática, né? E aí, vou falar um pouquinho aqui, já nesse tempo que me resta, sobre alguns achados, né, dentro das pesquisas que foram feitas aqui no Sinapse, que estão disponíveis, né, aqui no site do Conselho Nacional de Justiça, e, se der tempo um pouquinho no final, pincelar algumas coisas que a gente tem feito aqui na Corregedoria também, para a gente entender como é que esses sistemas de inteligência artificial têm sido utilizados. Bom, dentro do painel que a gente tem do Sinapses, né, de pesquisas que foram feitas junto aos tribunais, a gente tem, hoje em dia, em andamento, né, cerca de 140 projetos de IA.
Tem uma pesquisa até muito famosa da Fundação Getúlio Vargas, que foi feita durante a pandemia, né, e foi apresentada em 2022. Nela constavam 118, então vejam que isso já aumentou, né? Eu fiz até uma filtragem por ramo de justiça, né? E a gente, na Justiça do Trabalho, né, a gente tem 24 tribunais, né? E os projetos de IA em andamento são 20, né? Total de tribunais com projetos de IA em andamento 15. Então vejam que a gente ainda pode, né, avançar um pouquinho nisso, mas estamos bem em termos de proporção. Esse número aumentou de um ano para outro. Vejam como é que a escalada tem sido rápida, né? A grande questão da inteligência artificial, só antes de eu passar aqui para esse percentual de aumento, né, que talvez seja uma dificuldade para nós dentro do direito que acompanha o mundo dos fatos, é que as coisas mudam numa velocidade incrível e que o nosso processo legislativo e de formação de jurisprudência ele não consegue acompanhar. Então, isso demanda também que nós passamos a uma reflexão de como nós faremos, né, para nunca estar na contramão desses avanços tecnológicos, porque nada pior do que um cenário onde não há regulamentação e há insegurança jurídica, porque eu acho que é aí que as coisas começam a se propagar. Eu acho que os medos, né, eles legitimamente começam a aumentar, e talvez se perca uma possibilidade de um uso muito profícuo e de muita otimização da eficácia do processo por esses sistemas, né? Muitas questões, como eu já falei, né, acabam sendo deixadas de lado, né? Questões simples, eu vou dar um exemplo já também de coisas que são utilizadas lá fora, que a gente deixa de utilizar aqui no Brasil, pensando até em algum tipo de uso de uma tecnologia mais avançada quando questões de baixo risco poderiam ser utilizadas. Mas, enfim, voltando aqui a essa questão do percentual, se a gente for comparar o total dos projetos de IA de 2023 em relação a 2022, né, eles tiveram um aumento de 26%, o que é muita coisa de um ano para outro, né, para a gente ver como é que isso muda realmente com uma velocidade incrível. E um outro dado interessante, mas que eu acho que é importante trazer até para nos dar essa segurança, né, é, o total de projetos de IA que são elaborados e construídos completamente sem apoio de entidades externas dentro do tribunal é infinitamente maior do que os outros, né? É muito majoritário, né? Acho que está na casa aqui de mais de 60%. Né? No máximo, esses projetos são feitos em parcerias, né, com universidades, enfim. Mas nós temos realmente um potencial de criação e de evolução dessas ferramentas interno muito grande, o que é excelente, porque aí a gente consegue observar essas questões que eu falei, principalmente as peculiaridades, né, de cada tipo de sistema ao qual aquela ferramenta vai ser utilizada. Né? E aí, passando para os objetivos que a gente tem de maior uso aí de inteligência artificial, busca de casos similares, né, essa questão da similaridade que é utilizado muito para admissibilidade de recurso extraordinário, ou mesmo para análise, né, para triagem de processos, né, em primeiro grau, de segundo precedentes, enfim. Classificação de documentos, automação de documentos processuais, indexação de documentos, sugestão de movimentos de despacho, né, então uma questão totalmente ligada à gestão processual, padronização de legislação e jurisprudência, consulta à legislação, identificação de litigância predatória, que é um dos projetos aqui da Corregedoria Nacional de Justiça, né, com a criação da rede, sumarização de documentos, predição de ato de magistrado, né, que é exatamente essa situação de indicar se já tem jurisprudência, se já existe precedente anterior. E se a gente for observar as ferramentas para a criação de textos, são pouquíssimos ainda que utilizam, né? Existe uma polêmica muito grande em relação a isso, né? A gente, como eu falei, a gente está atualizando a resolução 332, a gente já teve caso que chegou aqui à corregedoria, mas a questão é que
A elaboração de textos por si só, ela não deve ser considerada, né? O principal é a gente observar se existe esse acompanhamento e esse caráter de acessoriedade da ferramenta, né? Ela não é uma ferramenta que vai produzir uma decisão por si só. Mas esse assunto ainda não está pacificado, portanto, eu estou dando a minha opinião pessoal aqui, né? De que eu acho que a gente não pode afastar isso de plano, né? Mas, obviamente, a gente tem que pensar numa regulamentação e numa possibilidade sempre do acompanhamento humano, mas talvez os dados que eu trouxe aqui, eu acho que trazem um pouco mais aí de segurança e diminuem um pouco o temor por essa substituição, né, ou para a realização de atos que não contem com essa observância dos direitos fundamentais, né. E aí, caminhando para o final aqui, que eu já estou esgotando meu tempo, mencionando um exemplo, né, eu dei vários exemplos de uso, né, que essa pesquisa do CNJ fez com relação aos projetos existentes, né? E a gente vê que a maioria é ligada a situações de baixo risco, né? Mas existe um afã muito grande dessa construção de ferramentas de inteligência artificial voltadas a essa questão de um risco maior dessa elaboração de texto, enfim, da construção de decisão. Talvez, e aqui fica uma reflexão, né, aqui para o final, a gente esteja com o olhar voltado alguns passos à frente, né? Eu vou dar um exemplo que é quase que uma unanimidade, né, lá fora, né? Tem um professor lá de Santa Catarina que fez uma apresentação no grupo de trabalho, até já escrevi algumas coisas com ele, que é o professor Gustavo, sobre a pesquisa dos sistemas de inteligência artificial que estão em uso na União Europeia, né? E curioso, porque os sistemas que foram considerados de alto risco foram os preditivos, né? Principalmente na questão das ações coletivas, mas tem uma questão que seria de extrema utilidade, que de baixíssimo risco e que nós ainda não utilizamos no Brasil, que é uma ferramenta de anonimização de decisões, né? Isso tem um potencial aí de utilidade incrível, né? Porque ele resolve muitos problemas em relação a LGPD, ele resolve muitos problemas em relação a casos sensíveis, né? Que nos trariam subsídios para matérias muito sensíveis, como envolvendo menores, enfim, envolvendo, por exemplo, violência contra a mulher, né? E falando um pouco da justiça estadual, mas na trabalhista também temos, porque assédio laboral, né? A gente tem assédio eleitoral, a gente tem milhões de questões que são sensíveis e essa anonimização muito simples possibilita buscas, auxilia na publicidade dos atos com essa observância à intimidade e aos direitos fundamentais e a gente não utiliza, né? E aí, só para encerrar, dentro desses possíveis usos aí que a gente tem, para dar três exemplos aqui muito rapidamente sobre três projetos aqui da Corregedoria Nacional de Justiça, temos aqui a rede dos painéis de litigância predatória, né? Eu sei que os centros de inteligência são muito ligados a essa questão, né? E ferramentas de inteligência artificial também auxiliando isso. Ferramentas de inteligência artificial sendo utilizadas também para agrupamento de temas em ações previdenciárias, né, em ações tributárias também, que são dois projetos e dois motes atuais do CNJ. E temos, por fim, aí também uma questão, aí voltando um pouquinho aos precedentes, que está em andamento, que está ligado ao Pacto Nacional do Judiciário para a linguagem simples, né? Houve um edital em 2023, né, conclamando a sociedade a dar suporte, né, os subsídios aí de sugestões para essas questões de ferramenta de inteligência artificial, que é a questão da patronização de ementas aí para o caso dos precedentes, né? Ainda está em uma fase de angariar sugestões e de desenvolvimento, né, dessas ferramentas de inteligência artificial que possam trazer um parâmetro seguro de parametrização, mas a par de qualquer discussão até em relação à independência judicial quanto a isso, né, a gente está falando só de uma padronização em relação à utilização de um cabeçalho, indicação de questão, tese diferenciada, razões de decidir com termos, né, que possibilitem uma busca melhor e uma classificação melhor, e que me parece que pode ser muito útil também para nós daqui para frente. Bom, tudo isso com esse olhar aí de gestão democrática da justiça, com observância de transparência, com uso de capacitação dos magistrados, que eu acho que isso é muito importante, então traz esse olhar estrutural, interoperabilidade dos sistemas, né, e um olhar para essa segurança, não só jurídica, mas segurança de dados também,
Eu acho que se a gente trilhar por esse caminho, a gente atinge um resultado muito profícuo, né? Teria muitas coisas mais a falar, mas já vi que meu tempo estourou já em 1 minutinho aqui. E queria deixar aqui, eu acho que mais perguntas para reflexão, né, do que a gente pode fazer para melhorar esse cenário, né? Uma autorreflexão de se nós estamos no caminho certo, como eu falei, de talvez, né, não olhar também para instrumentos de baixo risco que tragam uma otimização e uma celeridade maior nos nossos sistemas, sem a gente precisar pensar em outros debates, né, antes disso, né, e me coloco à disposição aqui para todos também, reiterando que foi um prazer estar com vocês, gostaria muito de estar aí, inclusive porque eu soube que depois vai ter um happy hour, né, mas infelizmente não estou aí presencial, e deixando um abraço bem apertado, como se eu estivesse aí presente com todos, tá? Muito obrigada. Obrigada, doutora Roberta. Realmente é muito interessante saber de todos esses projetos, de tudo que está por vir, né? E também de fazer entender um pouquinho da nossa realidade da justiça do trabalho, que, por ser uma justiça onde a gente lida muito com matéria fática, a gente tem esse tipo de restrição, mas, em contrapartida, a gente consegue fazer toda essa aplicação dessa inteligência artificial por meio de buscas e tantas outras coisas que facilitam o nosso trabalho. A única coisa que ficou um pouco para mim, quão difícil são essas explicações relativas à inteligência artificial, né? Numa siglazinha, IA, quão complexo é a definição. Fala-se em algoritmo, fala-se em ferramenta. Hoje a gente já consegue delimitar um pouquinho os nossos ouvidos para entender que, quando se fala disso, a gente está tratando da inteligência artificial. Mas eu acho que tudo isso é um processo que a gente está começando a ficar cada vez mais próximo. Eu era presidente do tribunal da 15ª quando aconteceu a pandemia, passei por uma experiência ímpar, nunca vou poder me esquecer que a gente, em pouquíssimo tempo, nós botamos 5.000 pessoas em casa para trabalhar, quer servidores, quer terceirizados, na época não poderiam, e magistrados e desembargadores. Foi uma experiência, assim, que ruim, por um lado, de ter passado por uma pandemia, mas muito feliz por ter tido a sorte de participar desse evento do tribunal, que acabou por nos fazer concluir quão potente, como a gente consegue fazer uma coisa inesperada em tão pouco tempo. Então, agradeço mais uma vez a participação, pena que não estará no nosso happy hour, mas outras oportunidades virão. Então, agora eu vou ler o currículo do Dr. Renato Opsi Blum, advogado e economista, mestre pela Florida Christian University, professor da FAAP, INSPER, EPD, EPRADIC, PUC, STAR-C e IBMEC, professor convidado do curso superior de Polícia da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo, a CADEPOL, conselheiro da Europrivacy e membro da Associação Europeia de Privacidade, juiz do Massachusetts Institute of Technology, presidente da Associação Brasileira de Proteção de Dados, presidente da Comissão de Estudos de Inteligência Artificial do Conselho Superior de Direito da FEComércio, presidente da Comissão de Estudos de Novas Tecnologias, Neurodireitos e Inteligência Artificial do IASP, árbitro em diversas instituições. Escreveu e participou de mais de 20 obras relacionadas aos temas de direito, tecnologia e privacidade de dados, tais como direito eletrônico, a internet e os tribunais, Manual do Direito Eletrônico, Lei Geral de Proteção de Dados e Internet, Data Protection Officer encarregado, entre outros. Doutor Renato, com a palavra. Boa tarde, boa noite. Boa noite! Desembargadora Gisela, muito obrigado. Eu vou pedir um favor. Posso quebrar o protocolo e sair da mesa? 6 horas, eu vou ter que improvisar. Mas primeiro eu queria agradecer ao convite da desembargadora Ana Paula. Obrigado pela confiança. Desembargador Samuel, também um prazer conhecê-lo. Roberta está aqui conosco online em algum lugar. Deve estar me ouvindo. Roberta, boa noite. Eu estava ali mexendo no meu dispositivo para confirmar um dado. E eu
vou falando e vou dando já algumas dicas. No finalzinho eu passo alguns slides. Que dado eu fui confirmar? Eu queria lembrar qual era o número de pessoas que acessaram o ChatGPT quando ele foi lançado. Pessoal das câmeras, eu posso andar? Não tem problema? Ok. Em 2 meses foram 100 milhões. Foi o recorde da história dos dispositivos, das plataformas, dos aplicativos. Por que tantas pessoas acessaram em 2 meses em tão pouco tempo? E aí tem uma questão muito curiosa do ser humano. Nós temos uma tendência a fazer aquilo que é mais fácil. Não temos? É natural. E se eu perguntasse, o que é mais fácil hoje? Pedir uma petição no ChatGPT ou usar um modelo que a gente já tem no escritório? Ainda é mais fácil o modelo. Daqui a pouco, talvez não. Só que aí eu trago uma nova premissa, desculpe, estou aqui dando as costas. Aí, daqui a pouco eu trago uma nova premissa. A questão não será somente o que é mais fácil, mas o que é mais fácil, mais seguro, mais ético e mais legal. O que eu quero trazer aqui, e a Ana Paula falou, Renato, vem e diz os seus palpites, tudo que você está experimentando, pesquisando e o que você acha. Eu vou ser bem direto. Nós teremos, vejam que aqui é quase que uma afirmação, nós colegas, magistrados, advogados, profissionais da área jurídica, Lawtechs, Legaltechs, etc. Daqui a 3 ou 4 anos, nós teremos uma mudança drástica nas nossas atividades. Estou dizendo nossas atividades porque nós estamos aqui debatendo no 24º Congresso de Direito do Trabalho. Temos profissionais do direito, mas o mundo vai mudar. Bastante. E não é daqui 3 ou 4 anos. Daqui 3 ou 4 anos, nós teremos essa mudança dentro de um período de 1 ano no máximo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Dentro de 1 ano, nós vamos fazer isso aqui. Ó. Tudo vai mudar. Ou quase tudo. Eu comecei questionando o que é mais fácil. Por que todo esse interesse no modelo de inteligência artificial, e a Roberta já explicou que vem a ser pelo menos parte dos algoritmos? Porque dá a impressão que nós estamos conversando com uma pessoa, entre aspas, humana. Só que ela não é humana. Ah, mas Renato, você viu o que aconteceu há 4 meses atrás, quando a OpenAI, que faz o ChatGPT, que hoje tem 49% das ações compradas pela Microsoft, você viu o que a OpenAI fez? E aí nós teremos no direito já, vou tentar arriscar aqui uma mudança. A OpenAI lançou o 4O. O 4O é a liberação dessa conversa via chat, por isso que chama chat. Nós que adoramos usar o WhatsApp, que é a pior ferramenta possível de comunicação, mas usamos com intensidade. Tecnologia, tem um bordão, desembargadora, que a tecnologia vem para nos ajudar, mas às vezes não, ela vem para complicar. Ou vem para trazer mais oportunidades nessa mudança que eu estou dizendo aqui. Mas vamos lá voltar nessa conversa com o ChatGPT, que parece o WhatsApp. O 4O, nós vamos conversar em tempo real, por vídeo e por voz. Então, daqui a pouquinho, se isso já tivesse liberado, eu estaria aqui nesse evento, conversando com todos. Deixa eu vir um pouquinho para cá. Conversando com todos. Eu vou descer aqui um pouquinho, se der. Conversando com todos e vou ativar aqui o meu GPT 4O e vou perguntar, o que você está vendo aqui, ChatGPT? E vou ter uma configuração de uma voz feminina, masculina, etc. E ele vai me dizer, estou vendo um auditório completo. Você sabe sobre o que nós estamos falando? Talvez ele olhe assim, olha, as pessoas, uma boa parte ainda está de terno e gravata. Né? Hoje a gente não usa tanto. Talvez alguém da área jurídica, talvez. Você pode conversar um pouquinho com eles? Talvez, vou até arriscar. Eu paro aqui e falo, existem 7, 8 pessoas aqui, Renato, que estão no seu Instagram, que te seguem. E que ontem ajuizaram 5, 6 ações. Opa! 5, 6 ações. Vem para cá.
Imagine fazer uma apresentação dessa conversando com o sistema. Nas minhas aulas, eu adoro dar aula, vocês viram que eu dou aula em um monte de lugar. Isso vai acontecer. As minhas aulas são de direito digital, neurodireitos, tecnologia, etc. Eu vou ter que conversar com este cara, ou com esta pessoa, ou seja lá o que for. E ela vai interagir e vai responder. E trazendo para o direito, pode ser que eu pergunte, eu estou aqui no meio de vários magistrados, posso perguntar qual a tendência que eu tenho hoje de julgamento de determinada Câmara ou determinados magistrados que estão aqui. E ele traga. Então, a desembargadora Gisela, por o assunto vale transporte, alguma coisa assim, ou privacidade no trabalho, tem uma tendência de ter um julgamento mais aberto. E eu sei que eu tenho uma ação assim, que vai cair com ela, e aí eu rapidamente pergunto, quais são as minhas chances? 79% de perder. Desembargadora Gisela, o sistema está dizendo que eu tenho 79% de chance de perder. Como pode? O processo ele é casuístico. As testemunhas são outras, ainda que fossem as mesmas, mas os momentos são distintos. A fala, o dia, o sentimento, a eloquência, o momento da audiência. Isso tem que ser considerado, não pode ser igual, eu não posso seguir um número frio. Esses sistemas, eles não sabem que o Renato é Renato, né, que a desembargadora Ana Paula é Ana Paula. Eles sabem que isso é um token. Que a gente chama, é token. Eles não sabem que 5 é o número 5 e que 5 mais 5 é 10. Tudo isso é token. Desembargadora Gisela, olhe com carinho, porque está dizendo que eu vou perder. Eu não posso perder, porque a casuística é diferente. Eu estou usando isso em uma outra situação. Vejam que interessante. Né? Até pelo menos para provocar um pouquinho, olha, o Renato veio e falou isso aqui, eu tenho que ver, porque eu não posso entrar na estatística. Ou se eu entrar na estatística, eu vou ter que entrar para valer. Hoje de manhã, por coincidência, isso vai acontecer, tá? Daqui a 4, 5 meses a gente já vai estar interagindo. E aí vem aquela questão, é fácil, é legal, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Uma questão fática que virá com muita força, a Roberta colocou, é a legislação. O que acontece quando nós temos muita interferência, muita mudança? Vamos andar um pouquinho para cá. E muita imprevisibilidade do que vai acontecer. O que acontece historicamente? Para nós, a legislação vem e vem com força para tentar organizar e regular esse cenário imprevisível. A União Europeia já veio com muita força. O AI Act tem mais de 400 páginas, a versão simples, sem os adendos, que dá 2/3 do Código Civil, por exemplo. Contudo, isso aqui vai virar um sistema regulatório gigantesco. O projeto brasileiro é muito parecido, é principiológico, vai tratar de risco e vai tratar de setor. No direito do trabalho, nós mudaremos o conceito de trabalho. Nessa disrupção e mudança muito rápida, muitas pessoas, muitos empregados perderão seus empregos. Claro que surgirão outras oportunidades, mas até essa mudança teremos questões trabalhistas intensas. E talvez a regulação, a legislação venha e diga, tais empregos não serão substituídos por automação, que é uma proteção dada no artigo 7º da Constituição. O artigo 7º protege o empregado, o funcionário, o trabalhador da automação, em excesso ou, enfim, irregular, de acordo com a lei. Faz remissão a uma lei. Provavelmente vai ser o 2338. Então, teremos aqui já questões legais em si. Vou trazer uma boa notícia. Então, eu quero trazer eu quero chamar a atenção. São meus colegas, e eu vejo que eu tenho um pouco de dificuldade quando eu digo isso para os nossos colegas, inclusive pessoas que estão elaborando leis, etc. Muitos dizem, não, Renato, não é assim também. A gente vai morrer antes. Eu falei, não vai, estou falando 3, 4 anos. A Amy Webb, que é a maior futurista que tem, fala a mesma coisa. Professora Marta Gabriel, a mesma coisa. Só um adendo, a Amy Webb diz o seguinte, daqui a 4 anos, nós não receberemos mais os apps que a gente recebe, os aplicativos. Nós faremos os aplicativos para conectar, por exemplo, com os tribunais. Como que a gente vai fazer isso? Isso se chama low code. O que
que é low code? É uma programação facinha que as plataformas de IA vão fazer, porque é facinho. Então vai mudar, só esse conceito já muda muita coisa. Mas a boa notícia, o último relatório, ou os últimos estudos do Morgan Stanley, dos maiores bancos que existem, junto com a consultoria McKinsey, que também é das maiores, mais respeitadas, elas estimam, os estudos em si estimam uma substituição de 300 milhões de empregos, para começar. E cita lá no final empregos ou funções, profissões que não serão, ou dificilmente serão substituídas. Sabem qual é a primeira profissão que, segundo esse estudo, que é o mais recente, diz que não vai ser tão impactada, não vou dizer substituída, mas tão impactada? Cuidador, antigamente falava encanador, eu acho que não tem nada a ver, enfim. Mas esse estudo diz que a primeira profissão que sofrerá menos impacto é aquela profissão que tem menos previsibilidade, que é a mais dinâmica, que é a mais imprevisível, que é aquela que decorre de um aprendizado que não é de máquina, aprendizado humano, que é diferente, que é a atividade jurídica. Está em primeiro lugar. A atividade jurídica não vai. Em segundo lugar, os professores. Mas nós teremos muito mais desafios com a sociedade como um todo. A substituição rápida é um problema, é um desafio. Acho que a regulação deverá resolver isso. Acho que o direito irá protagonizar nessas questões. Mas o que eu estou dizendo aqui, nós teremos um novo direito, novas relações jurídicas num curto espaço de tempo. E nós não estaremos preparados para isso. Eu gosto de usar um tripé: tecnologia, tempo e potência. Tecnologia evoluindo sem parar, num tempo diferente. Eu não estou falando de mudança de tempo, estou falando outro tempo. E com muita potência. Quando isso tudo vem ao mesmo tempo, a gente não consegue se adaptar ou perceber, bagunça. Eu comecei dizendo o que é fácil, a gente tem uma tendência, eu não comecei? Se isso vem de uma vez só, e nós gostamos disso, e começamos a usar, a chance de nós cairmos numa dependência não identificada, não percebida, é gigante. E se aquele modelo, ou esses modelos estiverem contaminados? Temos vários casos já, por exemplo, na atividade jurídica, de que esses modelos, entre aspas, alucinaram ou inventaram decisões judiciais. Por que isso? Porque eles ainda são e serão matemática e estatística com base naquilo que eles têm dentro, que hoje, na sua grande maioria, é o conteúdo da internet que está sendo mapeado. Só que daqui um ano e meio, isso tudo já foi mapeado. E se aquilo que foi mapeado, ou coletado, ou minerado, e se isso tudo não for algo crível, certo, correto, verídico, etc. Como muitas vezes não é. Eu tenho um problema. A doutora Roberta falou aqui do viés. Muitos chamam de discriminação algorítmica, que não existe do ponto de vista jurídico isso. Eu não conheço nenhum programador que tenha, com dolo, feito de propósito uma programação para gerar esse tipo de discriminação. Isso a gente chama de bug, ou bug. Isso é um problema nativo da programação. Então, teve uma versão, por exemplo, do Gemini, se não me engano, em que nós pedimos aqui, eu queria, ou do Lama, acho que era do Lama, eu quero imagens de guerreiros medievais. E só apareciam guerreiros negros. Eu quero imagem de um guerreiro medieval branco. Não, vinha só um negro. É um problema, uma falha. Dá para consertar isso? Não. Isso é discriminação? Não, isso é uma resposta equivocada. Mas não é discriminação em si. Renato, tem respostas equivocadas desses modelos? Muitas. Você testa esses modelos? Toda hora, é minha atividade. Você usa esses modelos no seu dia a dia? Ou faria isso num curto espaço de tempo para desenvolver peças ou atividades jurídicas em si? Não. Mas você usa para quê, então? Para melhorar o conteúdo dos trabalhos que nós fazemos. Pesquisar a jurisprudência, sim, mas eu tenho que confirmar depois. Por isso que eu coloquei, é mais fácil, mas nem tanto. Mas é interessante. Mas é dinâmico, parece que eu estou conversando com uma pessoa. Só hoje à tarde eu recebi 7, uma dessas questões foi a minha filha Renata, que já é formada, e está na área de cripto.
e ela falou, olha, lançaram um primeiro robô já preparado para o trabalho. Por que a gente precisa ter o robô Android? Deixa eu vir para cá um pouquinho. Por que a gente não conversa com o dispositivo? Qual a diferença da gente conversar com o dispositivo e conversar com o robô Android? Porque ele parece a gente. Então choca. Né? Para quem gosta de Jornada das Estrelas de Star Trek, tem o Data lá, que é aquele Android, interessante, né? Que até tem um episódio que trocou o chip, ele ficou com um pouco de sentimento, mas não deu certo. Essas armadilhas que são perigosas. Nós conseguimos perceber e fazer essa diferença? Não. Quando lançou o ChatGPT lá no comecinho de 2023, eu falei, preciso preparar alguma coisa para os meus alunos. Diferente e que seja engraçado e pontual. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Durante um ano eu vou fazer a mesma pergunta e ver o que ele responde. Eu sei que vai responder diferente, porque aí vem a questão da generativa. Nós vamos conversando e alimentando. E se nós tivermos aí bots automatizados conversando e alimentando com informações falsas, ele vai gerar informação falsa porque a estatística vai ser maior. E você não corrige isso. O que eu perguntei? Uma coisa engraçada, que todo mundo faz piada, que é esporte, que é curioso. Né? Eu perguntei se o Palmeiras tinha Mundial. Sou São Paulino, mas perguntei porque é engraçado, né? E tudo bem. E foram 4 respostas diferentes mesmo, de verdade. A primeira resposta, não tem Mundial. 4 meses depois, Palmeiras tem Mundial porque ganhou do Chelsea. Só que não foi o Palmeiras que ganhou do Chelsea, foi um outro time. Num outro torneio, Mundial. Terceira vez, Palmeiras tem Mundial porque ganhou em 1951 e é equivalente ao Mundial, tem Mundial, acabou campeão. Final do ano, 4ª pergunta. Tem Mundial? Não tem Mundial porque tem só o Mundial de 51, mas não tem o Mundial tal porque o de 51 é diferente. Pode ser, começou a colocar isso tudo tal e terminou ali. Um outro exemplo engraçado, existem vários modelos de IA. Vou dar uma dica para vocês. Quem quiser, eu acho que todo mundo deveria fazer isso, tá? Baixe um aplicativo chamado POE, P-O-E, POE, Papa Oscar Eco. O POE, ele traz dentro dele os principais modelos, plataformas de IA. Dá para vocês ficarem testando, é interessante. A outra questão, usando o POE, inclusive eu fui usar nessa pesquisa, que eu fui lembrar dos usuários, o ChatGPT não trouxe a informação dos 100 milhões. O que eu fiz? Eu fui na versão web, peguei na internet, dentro do navegador do POE, que tem um pouquinho de IA ali dentro, porque hoje em dia também tudo é IA. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, a gente discutiu outro dia num grupo de discussão interessante, tem um grupo chamado Futures, muito bom, o pessoal vai a fundo. E começou a aparecer ali uma série de imagens, e todo mundo perguntando para todos os modelos qual a cor do cavalo branco de Napoleão. Você sabe quais foram as respostas? Vou trazer 3. Primeira resposta, se não me engano, foi do Claude. Esse é um assunto muito polêmico, mas pode ser que seja marrom, porque Napoleão tinha uma preferência por essa cor, etc, etc. Começou a devagar. Eu confesso que eu fiquei até na dúvida. Falei, será que era marrom? Ou é tudo brincadeira do branco mesmo? Já um outro modelo, acho que foi o Gemini, veio e disse o seguinte, olha, cavalo branco era o nome do cavalo. Olha que interessante, não é? O ChatGPT, que já foi mais testado, veio e disse, isso aqui é uma piada. E normalmente as pessoas fazem tal para falar que o cavalo de Napoleão era branco. Então já foi treinado, a estatística já está lá no alto, os outros não. Olha que interessante. Então não dá para a gente confiar plenamente. Hoje de manhã, no evento do Migalhas, o juiz Fernando Tasso estava lá conosco e eu fiz uma provocação. Falei, Fernando, você está representando o Tribunal de Justiça aqui. Quando houver essa liberação, a gente estiver conversando em tempo real, eu vou poder, numa audiência, conversar com o modelo em tempo real? Não é uma pessoa, é um modelo, mas parece uma pessoa e pode dar informações. E você, como magistrado, vai poder fazer a mesma coisa? Que figura processual é essa? Por isso que eu estou falando que vai mudar o direito. Isso aqui é um pequeno exemplo, em tempo real, muito rápido. Que circunstância aconteceu tal fato? Quando eu disse que o modelo a mineração vai acabar, daqui a 1 ano e meio, que é a Amy Webb que fala isso, e isso, quando acaba, muda quem vai alimentar esses modelos? Nós com os dispositivos móveis, a gente chama de internet das coisas, são os sensores, as câmeras, os wearables, aqui meu iWatch, meu Whoop, etc., tudo isso em tempo real. Um excesso de informações em tempo real. E aí vem proteção de dados, que tem um impacto muito forte na legislação, inspira, inclusive.
proteção ao empregado, privacidade, intimidade. O meu receio é que a gente não tenha tempo para perceber isso e regular antes. A gente vai ter até a regulação, mas a mudança ela vai ser muito drástica. E eu não estou percebendo isso na nossa área, essa preocupação. Fernando Meira, CEO do Pinheiro Neto, ele escreveu um artigo recentemente nessa linha, tá alertando. Eu almocei com ele outro dia, falando, mas como é que a gente vai convencer o pessoal que vai mudar? Eu estou vendo isso acontecer. Tem casos, por exemplo, dos advogados de Nova York, que juntaram, foram penalizados, $5 mil para cada um juiz do TRF aqui de São Paulo também, se não me engano de São Paulo, não me lembro, enfim. Também foi questionado. Existe o princípio da transparência, aquilo que é verdade não é, a questão das provas no direito, o deepfake. Hoje eu crio, se eu quiser simular esse auditório aqui, desse jeito, igualzinho, eu baixo 3 aplicativos, eu faço isso em 17 minutos. E fica tudo igual. Mas vai para a perícia. Vai fazer uma perícia em A. Ver a dificuldade que existe. 90% das aplicações não tem nem subsidiária no Brasil. E onde é que estão essas informações? Marco Civil, etc. Não? Diferente. Então eu vou ter que tomar mais cuidado, o que é verdade, o que não é. Eu tenho uma dúvida. Talvez esse excesso que eu estou passando para vocês aqui, direto na veia mesmo, talvez esse excesso faça isso aqui, ó, a gente dá um passinho para trás. Se ficar tudo bagunçado, ninguém acredita em nada, etc. Opa, temos que dar um passo para trás. Até faço um convite. Eu vou sair daqui, vou para o Mackenzie fazer uma aula magna lá, que muito em breve nós lançaremos aí uma extensão envolvendo IA, direito digital, essas questões, aqui em Campinas, no Mackenzie. Quero já aproveitar e fazer esse convite. Coloco nas minhas redes quando a gente tiver isso pronto. Mas é algo que vai mudar o nosso dia a dia. Bom, eu quis fazer essa longa apresentação. Eu gosto pouco de falar, na verdade adoro dar aula, sustentação oral, etc. Enfim. Mas eu trouxe alguns slides também, não sei nem se... Estão aí os slides. Eu vou fazer um pinga-fogo de slides, tudo bem? Só para passar rapidamente, vocês terem uma ideia. Vou pedir autorização, não sei se eu vou conseguir o deferimento, mas eu faço o requerimento. Vossa Excelência me concede um prazo adicional de uns 5, 7 minutos. Então, aqui eu agradeço. Agora, meus colegas, topam mais 5, 7 minutos, ao invés do happy hour? Então, vamos lá, vamos embora. Deixa eu ver agora, preciso ver meus slides. Aqui está aqui. Vamos lá colocar os slides. Está ali. Ó. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Contexto. 2005, 2013, 2 papas. O Papa Bento não tinha luzinha. O Papa Francisco, 2013, todo mundo com dispositivo. Todo mundo. Estou falando aqui de 8 anos de diferença, né? Muito bem, vamos lá de novo. Privacidade ou percepção? Brincadeira. Meu pai disse que você está espionando. Falando para o Zuckerberg, dono da Meta, que era Facebook até pouco tempo. Que até pouco tempo mudou o nome para Meta, porque ia ser metaverso. Metaverso faz um ano e meio, um pouquinho mais, que já não tem mais metaverso. Só IA no metaverso. Então, veja como está mudando. Não, ele não é seu pai. Então, a gente pensa uma coisa, acontece 10 vezes pior ou diferente a outra coisa. Vamos lá. Opa, voltar. Aqui. Esse aqui é um vídeo, eu não vou passar, mas eu vou só referenciar isso, tá? Notem que tem um Android ali, um robô. E nesse vídeo há toda uma discussão. Se pergunta para o robô, o que você está vendo? Ele fala, maçã. Prato. Prato vai para onde? Para lavar a louça. Aí ele pega um papel, amassa e coloca. E o papel amassado? Vai para o lixo. Isso é programação pura. Isso aqui não é inteligência artificial em si. Isso é para a gente separar. Porque hoje, como eu disse, tudo é IA. E não é assim. Se eu perguntasse, há quantos anos nós usamos inteligência artificial? Vou dar 3 alternativas. 3 anos, 15 anos, ou... 1943 está muito longe. Ou 1943. Vamos ficar com 13, com 15 anos. Quem usa há 3 anos, levanta a mão, por favor. Bom, então, por exclusão, todos os demais usam há 15 anos, né? IA. Que aplicativo de chat GPT tinha lá na época, hein? Lá, 15 anos atrás, não tinha. A única coisa que se aproximava ao chat GPT, o chat GPT começou em 2018, 2018, mas não era a versão chat. E antes disso, nós tínhamos do Watson. Lembra do Watson da IBM? Porque era centrado. Era um banco de dados fechadão ali. Era o Watson. Essa IA que todo mundo fala, que é software, programação com potência, intensidade,
a gente usa desde que existe a computação. Vamos lá, 1943, ou para quem quiser, 18, a professora Lovelace, quando inventou mecanicamente aquela máquina aritmética. O grande marco foi, depois, o Alan Turing, para quem assistiu o filme lá, 43, 44, quando a gente teve o grande computador a válvulas, né? Isso vai ganhando potência, software, hardware, etc., a gente ganha isso. A generativa, que a professora, a juíza Roberta falou, ela decorre, é algo imprevisível, ela até citou na normativa. E se nós formos na lei do software de 98, no artigo 1º, é muito parecido. A diferença é uma palavrinha só que a gente tem hoje, uma palavra. A programação ficou tão intensa, com tanta potência, que ela traz informações que nós não pedimos, que é a computação, é a inteligência generativa. Vem a consequência que eu não programei, mas eu programei para ele gerar uma consequência X. E a palavrinha chama-se inferência. É um sistema inferiu. Isso decorre do AI Act, que está sendo incorporado em outras leis também. Vamos lá. Essa aqui é uma brincadeira que eu fiz do que é inovação. Aqui o Palmeiras já tem título mundial, está aqui o registro, tá? Não tem nenhum título mundial. Essa aqui foi a primeira resposta que ele deu. Não coloquei todas elas porque não deu tempo. Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Está aqui, não lembrava que estava aqui. Ó. Essa pergunta é frequentemente usada como uma espécie de pegadinha, pois a resposta está contida na própria pergunta. ChatGPT 4O. Os outros eu não coloquei aqui. É legítimo o uso da inteligência artificial na redação de petições trabalhistas? Vamos lá no core. Aí ele vem, coloca 4 itens. Eficiência e precisão, personalização, ética, responsabilidade, desenvolvimento tecnológico. Tudo genérico. Isso aqui é tudo genérico. Então a gente já usa, a gente já faz. Qual é o alerta que eu faço? Cuidado com o resultado. E aquilo que a gente já faz com os nossos modelos, nós continuaremos usando os nossos modelos, por questões éticas, legais, etc. E vamos melhorar com essas informações laterais. 9 melhores assistentes jurídicos de IA, maio de 2024. Aqui tem alguns aqui, ó, vários. Alguns, não são... Essa é uma matéria, não é uma opinião minha. Né? Existem hoje vários modelos, mas nenhum tão efetivo para a atividade jurídica em si. Tá? Saiu uma comparação, isso faz um mês mais ou menos, de uma aplicação. Eles compararam as decisões da Suprema Corte Americana e como o sistema iria julgar. Ele acertou mais ou menos 60%. Que, do ponto de vista da lógica, era até previsível. E os outros 40%? É muito. Para chegar na Suprema Corte. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Um juiz acabou de usar o ChatGPT para tomar uma decisão judicial. Isso aqui foi o primeiro caso, na Colômbia. O juiz Juan Manuel Padilla Garcia, Tribunal de Primeira Instância de Cartagena, disse que usou a ferramenta de IA. Na verdade, ele não usou a IA para fazer a sentença em si, mas para enriquecer a sua sentença. E aí sim, nós temos que usar, sem dúvida nenhuma. E quando eu digo da substituição, isso que eu vou falar é certeza. Nós teremos mais informações, dados, insumos para melhorar o nosso trabalho. Do judiciário, dos advogados, de todo o sistema jurídico como um todo. Vamos ter mais acesso da população também, vai ficar mais fácil os juizados especiais, vamos ter mais processos, mais volume. Nós vamos ter mais trabalho. Com mais profundidade, vamos ter que contratar mais gente. Essa é a minha visão hoje. Para o nosso setor, ela é positiva. Não era há 8 meses atrás, tá? Ficou positiva agora há pouco tempo. Cadê? Ali. Vamos lá. Juiz do TRF1 usou o ChatGPT, citei. Processo, prova, inteligência artificial. Foi essa provocação que eu fiz. Numa produção de prova, uma prova testemunhal que seja contextual, será que eu vou poder conversar? Será que eu vou mudar o Código de Processo, a CLT, para permitir isso? Muito provavelmente eu vou ter essa mudança legislativa, sim. E será um novo direito, diferente. Principalmente na parte processual. Barroso diz que a inteligência artificial poderá escrever sentenças em breve. Tem um equívoco aí. Barroso, que ajudou muito meu filho, no evento que teve lá de Boston, meu filho ele foi sorteado. Eu tenho 3 filhos. Né? Tenho o Paulo Renato, que tem 16 anos. Aliás, estou com a minha querida e amada esposa aqui ao meu lado. Registrar em público humanamente, eu te amo muito. Entendeu? Obrigado. Humanamente, ChatGPT não vai fazer isso, não. Não vai fazer isso e não vai fazer uma coisa que eu vou fazer no final para vocês também. Nós temos 3 filhos. A Rô me ajuda nas redes sociais, faz a cobertura. Tá vendo como é? E é gostoso, né, trabalhar junto com a família.
Mas eu tenho o Paulo Renato, que tem 16 anos, que está no segundo colegial, que ele já é advogado, ele só não tem OAB. Mas a argumentação dele é forte, não vai ser substituído. Eu tenho o Beto, que está no segundo ano do IBMEC, que foi meu aluno no ano passado, que gosta muito de programação. Tem a Renata, que já trabalha junto comigo na área cripto, como eu citei. Mas eu comecei a falar disso porque, está vendo, parte humana é o amor, a gente se empolga, né? O Barroso, ele ganhou no IBMEC, aquela viagem no Brasil Conference, e ele ficou na casa de um amigo que morou lá e estava indo para o evento, estava meio perdido, viu um senhor. E perguntou, o senhor conhece? Não, estou indo para cá, vem comigo, tal. Foi. Ele falou, aí depois ele me manda mensagem, pai, eu estava perdido, fiz isso, eu conversei, quem que era? Sabe quem era, pai? Era o Barroso. Assim, e eu encontrei o Barroso na festa outro dia e falei, agradeci muito, etc. Enfim, só para contextualizar, humanamente, o ChatGPT não iria parar para contar isso, já iria direto ao assunto ali. Que o Barroso estava falando, vamos voltar para o slide ali. O Barroso, volta slide. Vamos clicar. Aí, Barroso disse que inteligência artificial poderá escrever. Já escreve. Eu lembro, eu sou filho de magistrado. O pai chegou até o tribunal, foi desembargador, TJ de São Paulo, e ele usava modelos em papel, depois em disquete. Ele usava o WordStar, eu ajudava ele a fazer ESC-TS para salvar, ESC-TC copiar, né, fazer alguns acordos, tal. Já comecei a estagiar lá com ele. E ele usava isso, e os modelos dele e os modelos do desembargador, depois ministro do STJ, Sidney Bennett, que no judiciário, esses modelos eram conhecidos como os burrinhos do Bennett, porque eram modelos estáticos. Isso já acontece. Né? Só é para contextualizar, já acontece. Problema generativa. TST autoriza o uso de geolocalização para análise de direito a horas extras. E se eu enriquecer essa geolocalização com mais dados, como eu citei aqui no início? Será que o TST, será que a Justiça do Trabalho vai permitir? Será que uma das formas de organização, por exemplo, o desembargador Gisela não está nem mais ali, está aqui. Cadê ela? Aqui, aí sim, estamos de frente, desculpa, porque eu estava ficando incomodado também de costas. Será que nós teremos precedentes de IA na Justiça do Trabalho? Eu vou arriscar. Será a primeira justiça que vai tratar da questão de forma mais contundente. Não tenho dúvidas. Espero compartilhar com vocês, que vocês compartilhem comigo essas decisões para que eu possa ensinar meus alunos e trazer a parte prática nas minhas aulas. Com a plataforma Sinapse, Judiciário assuma protagonismo no desenvolvimento de soluções de IA. Vou pular isso porque a Roberta já falou bastante disso, a 332 ela já citou também, estava aqui. Justiça 4.0 também, isso aqui é tudo software que vai ganhando corpo. Então aquilo que é repetitivo já está. Não vai mudar, isso aqui a gente só vai automatizar. Vai gerar mais potência para o resto, mérito, prova, produção, acesso à justiça, etc. Como a IA pode ser utilizada na advocacia no judiciário? Aqui citei já alguns, aqui é só contexto. Questões éticas. Então, esse exemplozinho aqui, eu gosto muito do MIT, isso aqui. Recomendo para vocês aqui, é o moralmachine.org. Tá? Todo mundo pode testar, depois testa o carrinho que vai atropelar pessoas. Vocês vão escolher se ele vai atropelar uma pessoa, 2, 3 pessoas mais velhas, mais novas, criminosos, caminhão de gasolina, etc., para ver qual seria a decisão mais acertada. E aqui, como eu estou com colegas, vocês lembram do livro Caso dos Exploradores das Cavernas? Que é o clássico estudo do estado de necessidade. E aqui? Mas, Renato, eu vou escolher quem eu vou causar um dano ou quem eu vou matar? Foi o que eu falei? É isso que se propõe mesmo. Mas, Renato, o desenvolvedor de um software, ou eventualmente um operador, vai ter que fazer isso? É óbvio que eu não vou responder, né? Se ele tiver como, e a gente vai para princípios de responsabilidade civil, até do próprio trabalhador, se eu tenho como evitar um mal maior, a questão é, o que é o mal maior? Mas se eu tiver condições de evitar e prever isso, eu terei que escrever esse código. E quando a gente escreve código hoje, é um perigo. Vocês viram há 4 semanas atrás, uma linha de código, como se fosse quase 15 caracteres, parou metade do mundo. 22
bilhões de dólares de prejuízo. Uma linhazinha, que é de um software de segurança. Eu vou ter que considerar isso, do ponto de vista jurídico. Vai mudar, ó, como vai mudar o direito? Tem mais um exemplo aqui, ó, programador. Ou aquele que programa, aquele que está na cadeia de responsabilidade. Nós vamos ter que enfrentar isso aqui. Fica a dica do Moral Machine. 1950, o primeiro conceito de IA, do ponto de vista acadêmico, é em 55. Tá? Mas em 1950 vem um químico, Isaac Asimov, e sugere as 3 leis da robótica, que acho que seria um ponto interessantíssimo de debate para que a gente, nas decisões judiciais, na operação do direito com o IA. Então, aquele clássico que a gente adapta, né, um sistema não pode nos ferir. Um sistema tem que nos obedecer desde que ele não descumpra a primeira lei. Um sistema tem que se preservar desde que ele não descumpra as 2 leis antecedentes. Do ponto de vista filosófico, é isso aí. Agora, e para cumprir isso? Nesse momento todo, já que eu falei de Star Trek, de filmes, etc., alguém deve estar se perguntando, mas Renato, e a Skynet? E para quem assistiu O Exterminador do Futuro, a IA vem e quase acaba com a espécie humana. Isso não deve acontecer por enquanto. Demora um pouquinho mais, uns 50 anos, com o advento da computação quântica, que aí a gente não consegue controlar mais nada. Mas é só a título de curiosidade. Então, vamos ter muito direito para a gente aplicar aqui ainda. Quem sabe até evitar essas coisas. AI Act europeu, como eu citei, aqui apenas para lembrar, sistemas de alto risco, muito parecido com o nosso projeto 2338. Notem que, no caso do AI Act, tem alto risco ali para trabalhadores, emprego, como tem aqui também no nosso. Tem alto risco para aplicações legais e administração da justiça. Olha o direito forte aí. 3 itens. E alto risco é regulação pesada. São várias restrições, sandboxes, testes, teste de estresse, enfim, uma série de requisitos para que a gente tenha efetividade e até algumas proibições. Por exemplo, o reconhecimento facial na União Europeia é proibido para crimes que não tenham, não é nem menor potencial, médio potencial, só terrorismo ou crimes graves contra as crianças que você pode. O resto, alguns com ordens de outros eu não posso. Eu discordo. O índice é muito mais positivo do que negativo, mas a título de curiosidade. O nosso 2338 está aqui. Uma questão interessante aqui, trazendo para vocês um pouco do meu dia a dia. Então, de trabalho de IA. Governança de IA, que tem impacto, e aqui tem a questão trabalhista aqui no meio também. Então, isso aqui a gente já trabalha já há uns 3 anos, mais ou menos, alguns anos fazendo isso, sem a lei. É organizar o uso dessas ferramentas, e organizar, que eu digo, é treinar, é estudar os riscos, é definir responsabilidades, é testar sistemas, é estudar normas técnicas. Então, aqui nesse exemplo aqui, nós temos aqui 114 indicadores, muitos deles técnicos. Partimos da premissa que o AI Act tem aplicação no Brasil, boa parte deles, e que o projeto 2338 estaria em vigor, por exemplo. E temos aqui esses pilares, desde privacidade, conformidade, gestão e daí por diante. Isso aqui tem uma aplicação muito interessante na área trabalhista. Isso aqui mostra boa-fé, diligência, etc. Quem fizer isso antes vai sair na frente, vai ter um grande argumento aqui estou até pautando aqui enunciado, né, na justiça, inclusive do trabalho, na minha visão, respeitosamente falando, na demonstração de preocupação com essas questões. Aliás, todo mundo que está aqui participando dessa apresentação agora não pode mais deixar de fazer governança, senão vão perder os processos, não é isso? Brincadeira. Mas são oportunidades interessantes. Aqui um videozinho, deixa eu ver se vai passar esse aqui, ó. Vamos ver se vai. When do you believe AI will reach the level where it can design itself? Dá para pôr o som? Não dá. Então, deixa eu ver se tem legenda. Se autoprojetares, quando uma torradeira começará a fazer essa própria... Está perguntando se ele vai, né? E há uma ferramenta criada e controlada por humanos. Ela pode otimizar certos aspectos de sua operação. Claro, mas se autoprojetar do zero, isso é um jogo totalmente diferente. Ele requer criatividade, inovação, compreensão, qualidades que são exclusivamente humanas. Portanto, respondendo a sua pergunta, não tão cedo e francamente, cuidado com o que você deseja uma IA que pode se autoprojetar, está a um passo de uma IA que não precisa. Bom, eu vou encerrar com essa história, tá?
Eu só quero ver se tem alguma coisinha aqui mais. Ó, a ANPD rejeita recurso da Meta e manda em decisão que obriga a suspensão do uso de dados para treinamento do Instagram e do Facebook. Muitos devem ter acompanhado isso. A ANPD, primeira atuação forte nessa área, com essa preocupação, envolvendo mais LGPD, da dificuldade que a gente tem de compreender e de fazer essa exclusão. É um registro mais fático. Aqui é o projeto brasileiro que saiu semana passada, de IA, mais de 22 bilhões, pelo menos do projeto, serão aplicados, teremos aí muitas oportunidades. Aqui, concentração, já falamos de renda. ChatGPT escreve projeto de lei em Santa Catarina, um exemplo. Fez o esqueleto, tá? Robô controlado por IA apalpa repórter na Arábia Saudita. Isso aqui daqui a pouco pode acontecer. Funcionário é apalpado por um sistema de IA. Será que teve dolo? Será que foi um comando errado? Será que foi um bug? Será que foi um defeito? Será que foi uma imagem equivocada? Será que foi um deepfake? Mas fica o registro. É bom a gente considerar isso aqui. Aqui o meu currículo, tem 3 QR Codes. Termino aqui trazendo vou contar o casozinho, tá? Aqui só ações sociais, eu dou o sangue, meu sangue é O negativo. Se alguém precisar, espero que não precise, a cada 7 dias eu posso doar. Podem me chamar no Instagram, se der, a gente vem com muita alegria. The Hunger Site, um cliquezinho, a gente salva pessoas, a gente doa exames, a gente dá prato de comida e não custa nada também. Eu colaboro com o Instituto Anglicano e com a Igreja Pura Fé, lá de São Paulo. Aqui tem um congresso. A gente faz um congresso todo ano, não tão imponente quanto esse aqui, mas todo ano a gente faz envolvendo tecnologia, direito digital, IA, proteção de dados. Nós vamos ter o nosso agora no dia... Cadê o dia aqui? 12 de outubro? 14 de outubro. Então, quem quiser e viu a minha imagenzinha ali, tem um descontozinho especial, se não der tempo de clicar, depois fala comigo, tá? Esse é apenas um convite. Bom, vou encerrar contando aquela historinha e trazendo aqui a oração da serenidade para vocês. História é aquela, e essa história ajuda a gente trazer a dificuldade, deixa eu vir para cá agora, para todo mundo ver, a trazer a dificuldade que a gente tem dentro da nossa área do direito de conseguir proteger certos institutos. A escritora Shapiro, que vocês viram ali, a loira, ela fechou em 2019 o maior evento de proteção à privacidade de dados do mundo, que é o Global Privacy Summit, que acontece lá em Washington em abril, sempre pelo IAPP. E quando ela foi anunciada, me chamou a atenção, porque uma escritora de livros infantis vai fechar um evento de proteção de dados e privacidade, com questões trabalhistas também que são discutidas. Ela chegou assim e falou: bom dia, meu nome é Dani Shapiro, sou escritora, sou judia. Ela falou, sou judia. E um dia estou escrevendo meu livro, meu marido chega e fala: Dani, faz este teste, porque eu fiz, é muito interessante. Já trouxe aqui o tubo de ensaio, você gospe, a gente manda pelo correio, custa $80, e vai vir um mapa do seu DNA, como veio o meu, é bem interessante para a gente ver as nossas origens. O aplicativo chama 23andMe. Me chamou a atenção porque eu tinha usado, a Roberta, os nossos filhos, deu 50%, a Roberta é a mãe dos filhos mesmo, eu também sou também, então deu tudo certo, está confirmado, né, amor? Ela fez o teste, recebe de volta, vem um e-mail, com os termos de uso, que todos nós lemos, né, sempre, termos de uso. Ela não leu os termos de uso, ela abre e vem um mapa interessante, né? No meu caso, meu nome é Renato Miller, alemão, da Silva, português, Ops, italiano, Blum, franco, austríaco. Então, deu para imaginar o que tem no meu DNA, uma salada completa de tudo. Ela abre, vê a análise, acha meio diferente, mas ela recebe, por não ter lido os termos de uso, ela clicou e autorizou o compartilhamento de fragmentos do DNA com outras pessoas. Eu ativei o meu também, toda semana, quanto mais gente faz, mais parentes eu tenho com fragmentos. Mas apareceu um homem, uma pessoa com 49% do DNA dela. Qual é a conclusão lógica? Que ela chega, ela olha, 49% é meu irmão. Ela pensa, mas meu irmão não pode ser porque eu não tenho irmão. Veja que interessante, eu não tenho irmão. Sabe aquela primeira parte que a gente nega tudo? Faz de conta que eu não vi. Vamos continuar, vamos pegar o nome desse cara aqui, vamos colocar no Google. Não tinha ChatGPT ainda para ver o que aparece.
Mas esses modelos de IA, só coisas muito recentes, não aparecem. Aparece a primeira referência, um vídeo do YouTube, ela contando um vídeo do YouTube de um professor de uma faculdade de medicina falando de um caso. Ela dá uma descidinha no Google e vê embaixo uma referência que bate com o nome daquele que está dividindo 49% do DNA dela. Olha um pouquinho mais, isso em 3 minutos. E descobre que esse cara é filho do professor que ela acabou de ver o vídeo, que por dedução lógica, ele seria o pai dela. Aí vem um detalhe. Ela liga para a mãe. Fala, mãe, você conhece esse professor? A mãe fala, nunca ouvi falar. E ela ainda brinca, fala, mãe, 54 anos. Conta. Nunca ouvir falar. Aí passam esses 5 minutos, ela fica chocada e muito preocupada. Eu não lembro se ela foi para a casa da mãe ou se a mãe veio para a casa dela, mas ela conta que se encontraram. E ela já preparou uns drinks ali para dar uma aliviada, porque era crítico, que é o que a gente vai tomar daqui a pouco, né? Vocês, que eu vou para Mackenzie. Tem alunos aqui, inclusive. E ela fala, mãe, o papai não era, meu pai tinha morrido. Ela chega e fala, como você sabe? Ela falou, o 23andMe me contou. Quem? O 23andMe me contou. Aí, para resumir, ela chega e fala, filha, eu tenho 2 notícias, a boa e a ruim. A ruim é que realmente ele não era seu pai. O que aconteceu? Ele era estéril, nós recorremos a um banco de esperma, eram 4 amostras de homens diferentes, que foram colocados ali, e contratualmente falando, a regra era eu jamais poderia saber quem era o doador. Essa é a notícia ruim. A notícia boa, Dani, é que nós estamos ricas. Ele falou assim, porque no contrato tinha uma cláusula com multa pecuniária de alguns milhões de dólares, punindo se essa informação fosse revelada junto ao laboratório, etc. Enfim. Então, Dani, nós estamos ricas. A Dani chega e fala assim, mãe, o problema é que quem está no contrato não tem nada a ver com isso, porque não contou. Mas como? Como é que você ficou sabendo? Eu falei, foi o aplicativo que veio, que fez isso. Mas o exame de DNA? Eu falei, pois há 50 anos antes não tinha exame de DNA. Ou tinha, era muito caro. Hoje ficou barato. Sim, mas foi o exame. Eu falei, na verdade, não foi o exame, mãe. Foi a consequência do uso dos dados por um processamento de dados, hoje seria IA, que gerou esse input, que eu aceitei porque eu não li os termos de uso e que eu tive essa revelação em 5 minutos que mudou a minha vida, porque ela disse que era judia e 54 anos achou que era totalmente judia, tem todos os preceitos, enfim, etc. E chocada, ela termina dizendo assim, pois é, vocês que estão aqui, como vocês protegeriam esse dado? Eu uso esse exemplo, usava muito exemplo de proteção de dados, agora estou usando para IA também para dizer, vejam na nossa área, o tamanho do desafio que nós temos em tentar entender, compreender, proteger e atuar nisso tudo. Não vai mudar mais rápido que esses 50 anos. Esse é o desafio. Oportunidades são imensas, porque a nossa atividade é dinâmica. Precedentes, vou arriscar aqui, vamos ter um judiciário 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os nossos sistemas também, uma agilidade muito maior, mas uma dinâmica também bem diferente. Agora, eu tinha deixado lá a oração da serenidade, né? Que Deus nos dê coragem para mudar para melhor aquilo que a gente conseguir. Ao mesmo tempo que a gente tenha... serenidade para ser... Está trocado aqui por alguma coisa. A IA fez alguma coisa aqui que trocou. Na verdade é o contrário. Coragem para mudar, pelo menos eu sempre falei assim. Enfim. Para mudar, serenidade... serenidade para aceitar quando a gente não conseguir, não deu, a IA complicou, bagunçou, o tribunal decidiu errado, ou eu fiz errado, sem querer coloquei na minha petição uma decisão que não existiu, bagunçou tudo. Muita serenidade e, acima de tudo, sabedoria para equilibrar isso tudo. Mas eu quero encerrar dizendo que tem 2 coisas. Que nenhum sistema, nenhuma inteligência artificial vai ter. Isso só pertence a nós. É uma dádiva que a gente tem. Então, o que é isso? E aqui, isso que eu vou fazer agora tem alguns objetivos. Primeiro, uma preocupação mesmo que eu tenho. Segundo, um agradecimento. E terceiro, para demonstrar o que a gente vai ter para sempre. Então, se eu junto as minhas mãos aqui, se eu fecho os meus olhos e oro, então eu falo, Senhor Deus, obrigado por eu estar aqui agora, fazendo essa apresentação. O Senhor abençoe a todos que estão aqui, meus colegas profissionais da área jurídica e também os juízes,
desse tribunal e que nós possamos ter sabedoria para lidar com todos esses desafios. Em nome de Jesus, amém. Eu orei, né? Obrigado. Uma coisa engraçada, sempre que eu faço essa oração, os profissionais da área jurídica, eles se emocionam. Está vendo como o IA não vai substituir a gente mesmo? Mas eu fiz isso, eu sou cristão, fiz isso porque eu estou preocupado, mas eu fiz isso para mostrar que alma e espírito, isso é nosso. Isso IA não tira da gente. Obrigado, pessoal. Desembargador. Bom, não tenho nem como falar e parabenizar o doutor Renato por esse final apoteótico, né, que a gente sabia efetivamente que iria acontecer. Agora, pensem só uma coisa. Se ele está preocupado, imaginem nós. Ele sabe de tudo, a gente está à mercê do que pode acontecer. Mas eu acho que a gente tem que ter fé e tudo vai acontecer para o nosso bem, não é? Vamos lutar por isso. Vamos lutar por isso. Obrigada pela presença, obrigada, doutor Samuel, por esse dia tão bom e tão produtivo, e a todos do Congresso também, e amanhã tem mais.